Ainda tem uma apresentação aí. Não, tem uma planta que, acho que é uma planta baixa, para ter o sentimento das áreas públicas e das áreas onde serão empreendimentos, do arruamento, da ligação. Eu queria Jerônimo, né, se pudesse vir para cá. Então vamos fazer essa apresentação complementar para encerrar a apresentação e a gente poder passar para a mesa. Eu estou aguardando a projeção. Assim, ele está procurando aí. Tá nervoso. Peço, Um minuto. ajuda. Todo mundo tem direito de falar. Queria que vocês tivessem um pouco de paciência conosco aqui. Eu nunca tinha vindo numa audiência pública, eu não sabia como era direito. Agora eu estou vendo. É difícil. Normalmente o trabalho da gente não merece essa atenção toda. Mas eu estou vendo que a planta que nós vamos apresentar, como a tela é muito pequena, é meio desfocado, mas é o que a gente tem. A gente esperava que fosse uma tela maior. Queria chamar a atenção que o terreno que nós estamos falando é um terreno de praticamente 1000 metros de comprimento, cerca de 100 de largura. 100 mil metros são compridos, assim, né? A gente não teve o terreno todo para trabalhar, a gente tem só uma parte do terreno. A outra parte continua sendo operacional e pertence ainda ao domínio da rede ferroviária. A gente tem raros trens que passam aí atualmente. Há uma hipótese de isso vir a ser incrementado futuramente, de passar mais trem para lá para o armazém aquele grande armazém que tem no final do Porto do Recife. Atualmente quase não passa trem aí. Enquanto passar algum trem, esse terreno fica na mão da rede. No dia que não passar mais trem nenhum, a rede terá que devolver o terreno. E esse terreno é o terreno de trás, o terreno que fica do outro lado dele, porque eu queria que você mostrasse a planta toda. Vou dar um toque aqui para ver se o pessoal entende. Eu queria que... Quando a gente vai fazer isso, você recebe esse encargo. Eu sou profissional há muitos anos e meu trabalho é esse, é construir a cidade. O trabalho construindo a cidade. Então, algumas vezes a gente agrada, outras vezes não agrada. Mas é esse o trabalho profissional. O dia a dia da gente é fazer a cidade. Então, esse é um projeto que a gente tem um grande encargo que a gente recebe. Nesse projeto, estou junto com mais 2 grandes escritórios daqui. O escritório de Borsoi, Marco Antônio atualmente, e o escritório de Alexandre Marçanha. A gente está trabalhando, são muitas pessoas pensando isso. Esse terreno que está mais verde, que essa faixa, é a área que nós estamos trabalhando. Essa área complementar aqui atrás é onde passa o trem. O trem passa vizinho da Avenida Sul. Como o Muriel estava falando, o trem, a segunda rede ferroviária do país, uma coisa importante histórica, ela na realidade ela foi construída na Avenida Sul. Ela foi removida há muito tempo para a construção da Avenida Sul. Ela não existe mais. Então aqui existe um pátio que tem ainda algumas oficinas e muitos trilhos. Mas principalmente aqui nessa área que ficou para a rede. Essa área onde a gente está trabalhando, área comprida, sugeriu que a gente fizesse o projeto que vocês conceitualmente já viram e já avaliaram, tá certo? Que foi o projeto que apareceu no filme. Então, eu acho que a questão de vocês se manifestarem assim um pouco até antes do tempo, é porque vocês têm um sentimento com esse projeto, vocês já vieram aqui um pouco com esse sentimento assim de... Eu estou tentando conversar com vocês na boa, porque senão não tem condição de mostrar o negócio. Então, eu podia estar aí no lugar de vocês, ou aqui, né, da hora. Né? Então, esse projeto, ele tem um parque linear aqui na frente. A gente colocou a ideia, foi pegar os edifícios e colocá-los no plano mais para trás possível. E liberar a parte da frente para fazer um parque linear.
Então, esse parque linear, parte é público, parte é privado. Então, a gente juntou o verde. A gente, quando vai fazer qualquer projeto, a gente tem que seguir a lei. Então, procuramos saber como era a lei, para evitar que a opinião fosse só a opinião. Eu acho que vai ser assim ou assado. Isso aqui tem uma lei e ela foi cumprida. Então, 35% dessa área imediatamente passou para domínio público. Então, a gente tem uma parte que é privada e outra parte que é pública. 35% é público. 65% é privado. A área foi dividida em 5 empreendimentos. Cada empreendimento tem 2 ou 3 edifícios. A gente optou pela verticalização para liberar o terreno. É porque a gente tem um grande terreno. Sem o grande terreno a gente não faz um edifício alto. Não é permitido. Então, essa opção pelo vertical é uma opção dos arquitetos para atender a um desejo também das pessoas que preferem morar nesses edifícios. Quer dizer, a gente tem acompanhado o desenvolvimento com o trabalho, tem acompanhado o desenvolvimento da cidade, as pessoas preferem os andares mais altos. E pessoas? Quando vão comprar, as pessoas que moram nos prédios. Não tem passarela, como é que você chega a pé desse lugar pro centro? Como é que alguém sai da tantas barreiras, você chega nesse lugar a pé? De bicicleta, como é que chega? Alguém que não está fazendo exercício, alguém que está indo trabalhar. Como é que chega? Fica aqui no tempo da cidade, com esses prédios à porta da cidade. Veja, Depois todos têm a sua responder, opinião. Eu deixa estou eu tentando terminar. colocar para vocês o que foi feito. Eu Mas não quando me vocês pego como saírem pior. daqui, não estou querendo conquistar a opinião de ninguém, estou apenas dizendo o que foi que a gente pensou e o que foi feito. Depois disso, vocês colocam a todos a opinião de vocês. Não precisa ficar com raiva, nem discutir assim tão ferozmente. Eu acho que a gente pode trabalhar, estamos aqui trabalhando, fazendo a parte, cada um como cidadão e a gente como profissional. Então, estava dizendo, os edifícios foram para a parte posterior e nós criamos uma grande parte verde na frente. A gente tem um compromisso com a densidade. Nós não podemos fazer aí, nessa área da cidade tão importante, um negócio que não tem densidade. No mundo inteiro, é assim. A gente não pode estragar a cidade. Um momento só. Estragar é você pegar um lugar de grande valor e fazer quase nada nele. Porque você coloca uma elite ali. Uma elite que a gente não tem. Presta atenção, uma elite que a gente não tem. Nós não podemos, somos nós mesmos que compramos esses apartamentos. Tem muita gente aqui que está aqui e mora em apartamento. Eu seguro disso. E são as pessoas que vão morar essas mesmas pessoas. Então, esses apartamentos, eles são muitos para poder a gente sustentar esse negócio, porque senão não dá para fazer alguns apartamentos e pagar essa despesa. Não tem que ter uma densidade. Tem que ter as conexões, como alguém falou agora aqui. Como é que eu vou entrar e como é que eu vou sair? Então, isso está contemplado, nós vamos entrar nisso aí, se eu conseguir chegar lá. E, além das conexões e dessa densidade, tem a parte do verde, que é uma parte que todo mundo, ninguém é contra, todo mundo é a favor que tenha uma grande área verde. Nós estamos acima da lei na área verde. Nós estamos acima de tudo que é exigido na parte de estacionamento, na parte de área verde. Todos os projetos que a gente encontrou, porque quando a gente foi fazer isso, a gente procurou fazer o que foi que os outros pensaram para ir, né, antes da gente. Então tem muitos projetos, nós tivemos acesso aos arquivos da prefeitura, e eles me mostraram vários projetos nessa área daqui. Então a gente foi se acostumando com a ideia de que aqui era um lugar em que se pensou sempre que aumentando o número de habitações aqui, quer dizer, as pessoas vindo morar aqui, a gente teria mais vida para os bairros vizinhos. Quer dizer, quando a gente fala que vai dar vida no bairro vizinho, o bairro do Recife a gente não pode tocar nele, mas a gente pode, muita gente morando perto, revitalizar o bairro,
porque não vai ser só um bairro de restaurantes, de bares e tal, mas vai ser a gente vai trabalhar lá. Depois dessa questão da mobilidade, esse lugar ele oferece uma grande alternativa para a habitação aí, porque você fica perto do trabalho, o pessoal que trabalha na Ilha do Leite não vai ocupar, não vai passar tanto tempo nos carros indo para longe. Dentro dessa política de a gente diminuir os percursos, a gente acha que é importantíssimo ter esse projeto aí. Eu acho que nesse ponto é uma coisa que todo mundo vai concordar, quer dizer, essa coisa de que é importante criar usar esse terreno para que a gente continue indo para a periferia. Quer dizer, a gente vai morar agora, vai fazer um empreendimento desse fora da cidade, como está sendo feito alguns loteamentos fora da cidade e tal, gerando um percurso gigantesco. Então a gente não entra na cidade. Se vocês tentarem entrar na cidade às 7 horas, pelas vias que vêm, por exemplo, de Caruaru, ou se você tentar entrar por essa via, você vai entrar num super engarrafamento, tá certo? Se você... Se alguém quiser fazer alguma pergunta e tiver ao meu alcance de responder, eu respondo. Mas agora está todo mundo ansioso que eu termine isso aqui. Tá certo e está encerrado. Eduardo, eu acho que você vai concluir. Conclua porque a gente vai começar. Só um minuto para concluir, presidente Múcio. Assim, a Novo Recife, esse empreendimento, ele vem uma oportunidade grande para o bairro de São José. O bairro de São José, a gente mora na cidade, nascemos aqui, todos que acompanham as empresas. E a gente conhece bem essa região. Para se ter acesso da Zona Sul ao bairro de São José, você não vai se não for de carro. Você não consegue... Você, né? Que não se mistura! Não se mistura! Pessoal, calma aí, pessoal. Isso é um debate, tem que se ouvir as partes. Pessoal, vamos debater. Essa ligação... Tem que ouvir as partes. Essa ligação... Tem jeito, debate é assim. É isso aí. Essa ligação que vai propiciar por essa ciclovia, você terá ciclovia, calçadas nesse empreendimento, um paisagismo ao longo dessa orla toda, e isso vai se integrar, visceralmente, francamente, com aquela parte que você tem ali, onde tem os catamarãs, aqueles muros todos vão sair, então você vai ter uma ligação efetiva, uma proximidade do bairro do Recife, bairro de São José, à Zona Sul, sem ter que fazer aquele contorno todo pela Avenida Sul, que de fato é um trecho perigoso da cidade. A gente pensa que esse empreendimento ele vem positivamente para essa questão também. Ele vai requalificar aquela área da Rua Imperial, aquela Avenida Sul. Vão surgir empreendimentos na prefeitura, Minha Casa Minha Vida, naquele trecho todo. Então você vai ter uma dinâmica melhor, maior e, na verdade, você vai implementar assim. Era isso aí, vereador. Muito obrigado. Pronto, então vamos começar imediatamente com a palavra do representante da sociedade civil, professor Tomás Albuquerque Lago. Bom dia. Agradeço o convite da assessoria do do vereador Múcio, e gostaria de começar dizendo que eu, sendo professor na Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho um compromisso com a contemporaneidade. Eu ensino os meus alunos a construir. Eu não tenho a intenção de impedir o progresso nem a transformação necessária da cidade. Mas isso deve se fazer, sobretudo, segundo a ética. Segundo a ética. E eu considero que a ética, que é o que aponta para o bom para o cidadão, simultaneamente bom para a população. E não bom só para alguns, bom para uns poucos. Então, a cidade se transforma e nós que zelamos pela sua conservação, estamos conscientes de que a transformação da cidade, ela é inevitável. Portanto, a nossa tarefa de conservação é uma tarefa de gestão da transformação. Eu diria isso inicialmente. Pode prestar atenção, por favor? Em seguida, eu faria algumas considerações sobre a importância do patrimônio que se encontra ali. Então, nós já vimos aqui, já foi aventado, já foi levantada a existência da Lei 11.483 de 2007,
que estabeleceu um processo de revitalização do patrimônio ferroviário e que atribuiu a determinados órgãos, entre eles o IPHAN, essa atribuição, essa tarefa de preservação da memória ferroviária. Então, existe de fato um patrimônio e a sociedade tem direito de preservar e de ter a sua memória e a sua identidade preservada. Então, se há um patrimônio ali, ela tem direito, a sociedade tem direito à preservação dessa memória e dessa identidade. Trata-se da segunda linha, nós vimos, mais antiga no Brasil. Isso é algo que tem que ser levado em conta com os bens móveis que ainda existem ali, com as oficinas, com as residências e locomotivas, vagões, enfim, o que tiver. Em seguida, eu entro na questão da paisagem, no mérito da paisagem. E há um termo ali essencial em todas as legislações, como, por exemplo, no Código da... Como é que? No Código de Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da cidade do Recife, que corresponde à Lei 16.243, de 1996, em que fala-se, sobretudo, do descortino da vista para as superfícies aquáticas. Então, aquela é uma área específica, é uma área especial, para a qual nós devemos nos voltar e devemos garantir esse descortino, não só, eu volto a dizer, para uma camada que tem acesso à compra daqueles imóveis, mas para a população da cidade como um todo. Então, o descortino e o acesso daquela área para a população como um todo. A paisagem está em toda parte. A paisagem não é só uma imagem visual, a paisagem é algo que é feito pela participação, pela atitude, pelas crenças, pelas práticas sociais, pelo dia a dia dos cidadãos. Então, aquela área não pode ficar restrita ao uso ou ao usufruto de uma pequena parcela da população. Eu passaria em seguida a fazer considerações sobre o modelo de ocupação. Com relação à verticalização. A verticalização, vejam bem, é uma abstração aritmética que garante ao proprietário do terreno poder vender tantas vezes quantas forem possíveis a mesma superfície de área. Não passa disso. Então, a lógica de realização do capital é essa. Vender tantas vezes quantas forem possíveis. A lei permite, e nós temos as cidades que nós temos, construídas, amparadas e à luz dessa lei. São essas cidades que nós queremos. Bom, então, com relação à questão da verticalização, eu iniciaria ou retomaria a questão da ética. Verticalização é uma tendência que existe desde tempos imemoriais. As pirâmides do Egito, os zigurates, enfim, as catedrais góticas e tudo mais. Mas existem limites, e esses limites estão ligados à ética que aponta para o bom. Se os projetos são belos, eles foram feitos à luz da estética, mas não necessariamente à luz da ética. A ética aponta para o bom, a estética aponta para o belo. Se nós pudéssemos ligar as duas coisas, o bom e o belo seria ideal. Mas até aí, nós estamos diante de preocupações estéticas que apontam para o belo, mas esqueceram a ética que aponta para o bom. O gabarito de 40 e poucos pavimentos ou mais é incompatível com qualquer urbanismo são. No Recife ou em qualquer outra cidade do mundo. Em qualquer outra cidade do mundo. Essa lógica de liberar espaço para subir verticalmente, ela só faz estocagem de automóveis. Então, um edifício agora vai ter 3, 4, 5 vagas de automóvel, uma maravilha. Agora, na hora que eles saírem para a rua, não há nenhuma relação lógica entre o número de automóveis estocados nos edifícios e a circulação deles na cidade. Isso é a revelia, é completamente a revelia. Sem falar na saturação da capacidade de carga, do abastecimento d'água, do saneamento, da mobilidade urbana.
Então, eu diria o seguinte: a lógica de verticalização é uma lógica segregadora. Ela segrega as pessoas nos condomínios verticais. Ela elimina e suprime completamente qualquer capacidade de circulação, de mobilidade ou de acesso direto às mais banais necessidades. Então, quem mora no edifício, toma o seu automóvel para ir à farmácia, para levar o menino na escola, para ir para a ginástica, para ir ao supermercado. E eu lembro a vocês, os melhores guardiões das ruas são os moradores. Quando eles podem circular nessas ruas, quando eles vão ao comércio que está na próxima esquina, quando eles conseguem, no raio de 500 metros, levar a criança à escola a pé. Então o poder público tem que zelar por uma localização geográfica e por uma distribuição equitativa das escolas no território urbano. E isso me parece que não é feito. Bom, eu diria que um projeto desse tipo, como um todo, ele é um atentado, sim, à memória, à identidade da cidade, mas sobretudo, com relação a algo que a gente sente na pele, todos nós, porque a questão da memória e da identidade pode ficar meio esquecida no outro plano, mas ele é um atentado à capacidade de circulação e de mobilidade nessa cidade. Esse é um tema atual, esse é um tema emergente. Todos nós queremos saber onde vamos parar quando todos os dias a nossa circulação na cidade está parada, está travada e nós estamos andando celeremente, acreditando que é progresso para um modelo que é o de São Paulo, onde permanece 2 horas, 3 horas parado, sem se mover. Bom, eu estou representando sobretudo a universidade, espero representar o pensamento da sociedade civil e as palavras são essas. Obrigado. Agora vamos ouvir Maria José de Biasi, que é a secretária de Controle do Desenvolvimento Urbano e Obra da Prefeitura do Recife. Mas vocês perceberam, eu não contei o tempo aqui do professor, porque acho que ele falou entre 9 e 10. Calma, pessoal, ninguém aqui está querendo cessear ninguém. O debate é bom, dá trabalho, mas é bom. Então nós vamos ouvir Maria José de Biasi, mais ou menos esse tempo, acredito que é suficiente para fazer a exposição, sem precisar de estar aqui tendo comigo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui ao vereador Múcio Magalhães pela oportunidade, de estar participando. Então, é muito bom, poder estar aqui. Isso é um momento realmente muito importante, onde a sociedade tem a oportunidade de manifestar a seu sentimento em relação aos empreendimentos que são desenvolvidos na cidade do Recife. Do lado do município, nós temos, como o próprio professor ainda falou aqui, desafios a serem geridos. Acho que por qualquer gestor que esteja participando no momento que esteja nessa gestão. Desafios da seguinte maneira: nós temos aí, como foi falado na questão da mobilidade, comercialização cada vez mais rápida e maior, de automóveis, e a questão dos acessos, tem que ser dimensionado ou redimensionado ou replanejado para tentar acompanhar essa velocidade. Porque também não nos cabe dizer o seguinte: vamos parar de vender carro porque a cidade não comporta mais. Então tem que continuar abrindo, alargando vias.
Bom, mas isso é um desafio que eu estou falando aqui. O outro é de tentar promover, né, ou participar do desenvolvimento da cidade, preservando a paisagem, preservando a história, né, ou fazendo o resgate da história de uma determinada área. E o outro é atender, fazer com que os empreendimentos, no momento de sua implantação, atenda a uma legislação em vigor. Qual? O plano diretor, a lei de ocupação do solo 96. As duas. E todas as outras, toda a legislação urbanística em vigor. Ambiental, todo o conjunto de legislação. Além disso, e nesse caso desse empreendimento, ele não está pelo plano diretor, porque ele é de 2008, ele é de antes do plano diretor. Então ele vem tramitando desde 2008. Né? Só estou falando, respondendo o que a moça perguntou. Mas isso para dizer Tá que a bom. cidade Então, institucionalmente não aprova conceitualmente. indo mais direto ao ponto, né, o processo está tramitando, ele teve uma análise preliminar, foi solicitado, foi feito algumas exigências, né, e que ele só será aprovado quando cumprir a todas as exigências. No momento, ele foi encaminhado ao IPHAN, para que o IPHAN fizesse as suas considerações e suas recomendações, e a Prefeitura está aguardando o retorno. Após o retorno, ele vai passar por toda a tramitação de todos os conselhos que são exigidos. Colegiado técnico, Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é o CCU, o CDU, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, e antes a Comissão de Desenvolvimento Urbano, CCU e CDU. Então, ele só será aprovado depois que passar em toda essa tramitação e atender a todas as exigências da legislação em vigor. Inclusive, uma das exigências que constam da análise inicial é apresentar memorial de impacto, memorial para o empreendimento do impacto, conforme todos os artigos da lei, 61, 62, 63 da legislação em vigor e da resolução do CDU, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano 03 de 97. Além disso, tem mais um conjunto de 19 exigências que ele terá que cumprir. Além do conjunto de exigências que foram realizadas, a Prefeitura acha importante que tudo o que for gerado de impacto, esse impacto terá que ser mitigado. Se for mobilidade, tem que ser mitigado o impacto da mobilidade. Por isso, a CTTU, junto com a GOPV, já discutiu algumas soluções que foram apresentadas de ligação com vias, né, principais, como a Dantas Barreto e outras que foram colocadas aqui. Além disso, uma parte, todo aquele conjunto de galpões que existem, foi solicitado que fosse preservado para ser transformado em equipamento social que pudesse ser desfrutado pela população. Uma outra mitigação e que a Prefeitura solicitou, que é a interação do empreendimento com o entorno. Então, por isso foi solicitado também que fosse elaborada uma ciclovia, né? E, além disso, a recuperação da igreja de São José, que é uma igreja que está ali próxima, como a preservação de um equipamento cultural histórico. Então, além dessas mitigações, quando o processo retornar do IPHAN, outras mitigações que por acaso sejam identificadas de impacto na ambiência ou de mobilidade serão discutidas com empreendimentos. Então, além de toda a legislação, do conjunto de legislação, terá que ser mitigados os impactos que forem identificados. Essa é a posição da Prefeitura. E nós estamos aguardando o retorno do empreendimento para dar continuidade à análise. A Prefeitura é a favor ou contra esse projeto nos termos colocados, para além das questões técnicas e de adequação desde da legislação? Muito bem, gostei da pergunta.
Como eu acabei de dizer, o projeto ainda não foi aprovado. Mas a gente vai saber Se ela responder. A prefeitura representa quem? Ela responder o que quiser. A prefeitura representa a prefeitura e o interesse público. É isso que a prefeitura representa, o interesse público. Eu estou tentando responder a moça. Se vocês deixarem, eu Vamos vou ouvir a conseguir resposta. Ela tem que responder. cumprir o tempo dela, a exposição dela, e a gente passar por demais membros da mesa. Responda a moça. Você falou na forma como ele se apresenta, foi isso? Na forma como ele se apresenta, a prefeitura não é contra nem a favor. A prefeitura é a favor de que a área tenha uma função social, que esse empreendimento traga benefícios para a cidade, para a população, e nós estamos analisando, nós não concluímos a análise. A lei não é Pode não vingar, como pode vingar com adequações. Já foram feitas outras adequações. Ele não vem. Não, você termina a sua fala, você fala o que você quiser no seu tempo. Então, já foram feitas algumas adequações pela prefeitura, né? Inclusive, se eu não me engano, porque esse projeto vem desde 2008, de desadensamento, de ter que se tirar a torre, entendeu? Para desadensar, para descortinar mais a paisagem, para dialogar mais com o ambiente, a questão também da preservação e de outras ações de mitigação. É um processo que está em tramitação. E a preocupação da prefeitura é que seja o melhor e que ele deixe espaço para que seja desfrutado pela cidade. Então, ele está em tramitação. A prefeitura aprovou um plano diretor em 2008 que não permitiria isso. Já faz 4 anos. Há 4 anos a prefeitura é contra essa ideia de cidade. A senhora tem uma preocupação técnica? Sim, tem o que ter, né? Não, mas eu estou falando técnica. Mas vamos voltar para o professor e falar do belo e do bom e da ética. Eu quero, do ponto de vista da prefeitura, do bom, do belo e da ética. A senhora acha que esse projeto, desse consórcio encampado, apesar que se fala em 4 construtoras, mas só aparece a Moura do B, que deve ser majoritária na compra do terreno. A senhora diria, então, que esse projeto é bom e belo e resgata e consegue manter a história e a memória da cidade? Como é teu nome? Fabiana. Fabiana, veja, o conceito que o professor colocou aqui, muito bem, até porque longe de mim estar à altura de estar debatendo, apesar de ter sido em algum momento aluna dele, né? Mas eu tenho que reconhecer a proficiência do professor, ele representa a academia, inclusive, o pensamento da academia, né? Mas veja, o que esse conceito do que é bom, do que é belo e do que é ético, ele é aprendido de forma diferente pelos vários grupos na sociedade. Tá entendendo? Então, um estudo... Pessoal, vamos combinar. A cidade e a sociedade, ela é feita pela representação de vários grupos. O grupo político, o grupo dos estudantes, o grupo dos arquitetos, o grupo dos economistas, o grupo dos ambientalistas. Isso é mentira? A cidade não é feita por vários grupos? Maria, deixa eu falar uma coisa. Cada grupo. Pessoal, vamos. Depois que eles terminarem, vai ter tempo de vocês se inscreverem. E vocês vão falar. Claro que vai ter tempo de inscrição da plenária. Estou dizendo aqui. Isso é um debate. Então, por favor. Então vai ter debate. Vocês vão se inscrever. Vão falar o que vocês quiserem. No tempo de vocês também. Você também vai ter o microfone. Mas é isso. Nós combinamos aqui que vamos até 12h30. Então tem 3 pessoas. Se todo mundo terminar no seu tempo, que nós estamos sem cobrar. Não vai abrir agora. Nós vamos ouvir a mesa. Nós vamos ouvir aqui o IFAM, o Ministério Público e a Fundar. E depois disso nós vamos abrir para a inscrição da plenária. Vai ser assim. Foi isso que nós combinamos no começo e vai assim até o final. Agora, vou pedir a Maria José que ela conclua. Não, mas a pessoa fica perguntando. Então, ela vai concluindo, responder. eu não vou discutir aqui o que é belo, nem o que é bom, porque acredito nisso. E como presidente do CDU, Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é composto pela representação de vários segmentos da sociedade,
Se eu perguntar ao representante de cada segmento o que é bom e o que é belo e o que é ético, ele vai ter uma interpretação diferente. Então, eu estou entrando aqui na questão de quê? Da legislação, das ações de mitigação que serão exigidas na tramitação do processo. É isso que a prefeitura vai